Meus irmãos, que a paz de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração. Aqui quem fala é o evangelista Alexandre Júnior. Meus irmãos, hoje eu vou trazer um tema muito importante para cada um de nós. As eleições estão chegando, cada um deve votar no seu partido, no seu presidente, no seu deputado, no seu senador. Mas nós cristãos devemos eleger uma pessoa, um presidente, autoridade, seja lá qual for, guiado por Deus. Eleger uma pessoa que faça o bem. Eleger uma pessoa que cumpre a justiça. Uma pessoa que trabalha para Deus. Porque, irmãos, toda autoridade é constituída por Deus. Deus não é onisciente, onipresente e onipotente. Toda autoridade está sobre ele. Deus é onipresente porque ele está em todo lugar. Deus é onisciente porque ele é infinito em sabedoria. Deus é onipotente porque tudo está sobre seu domínio. Ele está acima dos céus. Meus irmãos, o que eu tenho para falar hoje, irmãos, é muito importante. A gente vê a política de hoje, a Constituição. Nós cristãos somos cidadãos. Nós somos cidadãos, nós temos uma pátria. Primeiramente, nós somos cidadãos brasileiros, porém de estados diferentes. Uns moram no Rio Grande do Sul, outros em Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Manaus, Maranhão e o Brasil afora. Todo cristão deve respeitar as autoridades. Todo cristão tem que eleger uma autoridade constituída por Deus, aquele que pratica o bem. Porque as autoridades, tanto a polícia, a medicina, as prefeituras, os ministros, os médicos, eles trabalham a serviço de Deus. Isso eu falo baseado em Romanos, capítulo 13. Até o verso 7 está escrito assim, ó. O texto é a submissão à autoridade. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que foram ordenadas por Deus. E há potestades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor a ela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não terá debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que fazem o mal. Portanto, é necessário que lhe estais sujeito não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão também pagais tributos. Ou seja, a gente também pagar os nossos impostos, né? Isso é o que está escrito na Bíblia. Tributo é impostos. Porque são ministros de Deus, atendendo, ou seja, está falando aqui que as autoridades são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo,
Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. A quem temor, temor, quem honra, honra. Ou seja, nós devemos, como cristãos, cumprir com a lei do nosso país, com a lei dos estados, cumprir com a lei estadual, cumprir com a Constituição. As autoridades foram chamadas para fazer o bem. Nós não devemos temer a autoridade por medo, como diz a palavra, mas sim para proteção. Os policiais, por exemplo, não, polícia, não. Eles são enviados, as polícias são enviadas de Deus. Está na palavra de Deus que eles também não podem fazer abuso de poder. Está escrito na Bíblia que eles também não podem fazer abuso de poder. Tanto, não só os policiais, tanto os presidentes, quanto qualquer pessoa dos magistrados, ou seja, governador, vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, ministros, eles não devem fazer abuso de poder, porque eles são enviados de Deus. Se caso isso vier a acontecer, Deus vai pôr a mão neles, Deus vai cobrar deles. Não está escrito lá na palavra de Deus, em Hebreus também fala, que nós devemos obedecer os nossos pastores. De obedecer à liderança das igrejas, se refere a que nós devemos obedecer à liderança das igrejas. Então é autoridade, seja o médico. Então nós cristãos devemos respeitar as leis. Nós devemos cumprir com as leis, é mandamento da palavra de Deus, nós ser submissos às autoridades. Eu vejo muito cristão falar, não, mas a palavra de Deus fala que Jesus fala que nós devemos temer a Deus e não os homens. Sim, está escrito, eu concordo. Mas isso, o que Jesus quis dizer ao homem ímpio, ao homem que não está nem aí com as coisas de Deus. Mas nós somos cidadãos. Agora, quando fala que nós não devemos temer a Deus e nem aos homens, ao homem ímpio, ao homem que não está nem aí para as coisas de Deus. Agora, quando a autoridade está a serviço de Deus, que ela está a serviço de Deus, ela faz o bem. Se a palavra, ou seja, se a autoridade pede para pagar imposto, vamos pagar os nossos impostos, os nossos atributos, Vamos cumprir com as leis municipais, com as leis estaduais. Irmãos, isso é o mínimo. Nós temos que dar exemplo em tudo que nós fazemos. Nós devemos respeitar. Aleluia. Então nós temos que respeitar as constituições, as leis estaduais, respeitar a palavra de Deus, respeitar tudo. Porque se nós falamos que nós amamos a Deus e nós não amamos o próximo, nós estamos negando. Se nós não andamos em dia com as nossas contas, com aquilo que determina como nós vamos cumprir a palavra de Deus, respeitar o seu colega de trabalho, respeitar a liderança do seu trabalho, respeitar o seu líder, respeitar o seu colega de trabalho, é mandamento da palavra. Ó, vós servos, obedecei vossos senhores. Na palavra também está escrito, nós que somos empregados, nós depende do salário deles, dos nossos patrões, dos empresários. Então, agora está chegando a política, agora o tema aqui é falar sobre a política. Então, vamos buscar uma direção de Deus. Olha, busca a biografia do seu candidato, faça uma análise. Vê se ele trabalha para Deus. Vê se ele representa o que Deus
Pede, não faz abuso de poder, vê se o seu candidato não é um candidato que faz abuso de poder. É o que a Bíblia está falando. Não estou aqui apoiando político A, político B, estou apoiando a palavra de Deus. Estou apoiando o que a Bíblia fala, que eles são magistrados de Deus. Eles são servos de Deus. Os médicos, o que eu acabei de falar, os médicos trabalham para Deus. Os deputados, né, todos que são autoridade no nosso país, eles trabalham para Deus. Eles cumprem a polícia militar, a polícia civil, trabalha para Deus, é eles que nos dão segurança, né? Mediante o que nós pagamos, os nossos impostos, os nossos tributos, né? Vou falar no linguajar, você que paga IPTU, você que paga IPVA, você que paga isso e aquilo, os atributos que pede no nosso país, é para nós termos uma segurança, para que nós tenhamos conforto, né, que nós tenhamos conforto ao nosso sair, que nós tenhamos uma saúde de qualidade. Aí, né, vocês vão comentar, mas não, nenhum político faz isso. É por isso que nós, cristãos, devemos buscar uma direção do Espírito Santo, em quem nós colocamos no poder. Porque também na palavra de Deus está escrito que quando um rei é colocado no poder, quando um rei é ruim, a nação sofre. Então é tempo de mudança, é tempo de nós buscarmos a direção do Espírito Santo em nossa vida, em tudo que nós formos fazer. Inclusive o pastor Cláudio Duarte fez um vídeo, eu vou até citar ele aqui, né, de um deputado que, né, ele fez uma parábola de um deputado que morreu. Ele fica 24 horas no céu e 24 horas no inferno. Aí chegou lá no inferno, né, o capiroto lá, o adversário, não vou falar o nome, que ele não merece, ele não pode ser invocado, o diabo, né, vou falar assim, o adversário da nossa alma, chegou lá, recebeu ele, né, levou as mulheres para ele, levou ele lá numa choupana, o deputado, recebeu ele com pagode, com festa, e passou a noite toda ali, no inferno. E ali, depois o anjo veio, buscou ele ali com o bafo, né, todo de cachaça, meio tonto, meio falando meio rouco, e subiu lá para o céu. Quando chegou lá no céu, todo mundo no seu canto, caladinho, aquela paz serena, e deu ali as 24 horas, e nessas 24 horas ali o anjo falou assim, olha, aonde você escolher, aonde você vai viver a eternidade. Ali aquele deputado pegou e falou assim, olha, aqui o céu é muito bom, aqui é muito tranquilo, mas eu me identifiquei lá no inferno, porque meus amigos estão todos lá, né, eu me identifiquei mais lá. Não, mas eu não estou falando que aqui é ruim, mas os meus amigos estão todos lá, eu fui lá, é meu lugar mesmo. Aí o anjo falou, você tem certeza? Né, tenho. Ali o anjo desceu com ele no elevador, quando chegou na porta do inferno, o capeta, né, o adversário jogando tudo para cima, aquela algazarra, aquela bagunça, o povo gritando. E ali o deputado pergunta para o diabo, que isso? Que bagunça é essa? Quando eu cheguei aqui estava todo mundo em festa. Não, né, aquela bagunça toda, né, estava todo mundo tranquilo, agora está essa bagunça toda, o que é isso? Ali o diabo pegou e falou para ele, falou assim, olha, quando você chegou era campanha, estava fazendo a minha campanha, agora, como você escolheu, você tomou posse, agora, né, aquilo era campanha, agora como você escolheu, então, ou seja, o diabo fez a campanha dele, iludiu ele, com que ele caísse no buraco, caísse no inferno. É o que muitos políticos fazem hoje em dia. Faz a sua campanha, promete mundos e fundos, né? Promete área da saúde, promete mudança nos estados, tapa de buraco, enquanto, né, tá ali o pobre sofrendo na fila do SUS.
a saúde está um caos, né? Então foi nada mais do que uma propaganda enganosa. Então, meus queridos irmãos, vamos buscar uma direção do Espírito Santo para que o nosso país, é nós que fazemos a mudança em nosso país. Pastores evangélicos, faço um apelo aqui agora. Convide o povo a buscar uma direção em nosso país, liderança das igrejas. Convide o povo a buscar em oração. Vamos cumprir o nosso papel da religião pura e imaculada, a religião verdadeira, de cuidar dos órfãos e das viúvas. Essa é a religião verdadeira, pura para com Deus. Isso serve também para aqueles que praticam o mercenarismo da fé. Vamos acabar com esse mercenarismo da fé também. Não vou falar só da política externa, vamos falar da política interna da casa de Deus. Vamos fazer uma varredura na casa de Deus também. Não vamos deixar essas coisas introduzir no nosso meio. Não, irmãos. Vamos cada um de nós fazermos a nossa parte diante de Deus. Levar um evangelho puro, nato, como foi na igreja dos apóstolos, que cada um compartilhava aquilo que Deus tocava no coração, não havia necessidade entre irmãos. Então vamos corrigir a nossa casa também. Vamos olhar para aquele que está necessitado. Irmãos, é porque eu não trago aqui no canal, mas quantas ordens de despejo teve de irmãos? Não estou falando, tem igrejas sérias, tem que trabalham, mas tem igrejas que deixam as ovelhas se perder no caminho. Não, irmãos, não vamos deixar as ovelhas de Cristo se perder, não. Porque na palavra de Deus fala que aquele líder que não cuidar da ovelha vai ter que dar conta delas no último dia. Vamos acabar com esse povo que está desviado da palavra. Vão fazer com que ele se retorne à presença de Deus, porque muitos saíram por decepção. Não, irmãos, vamos praticar um verdadeiro evangelho. Não vamos deixar a igreja ir para o mundo, não. Vamos no mundo entrar para a igreja, no sentido espiritual, para que todos possam permanecer nesse amor de Cristo. No Evangelho de João está escrito, né, que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou, praticar esse verdadeiro amor, praticar a justiça, a misericórdia. Esse é o cumprimento da lei de Cristo, amar uns aos outros. Deus não faz acepção de pessoas. Essa é a verdadeira política, política do amor, da misericórdia. A política de Cristo, a igualdade social, a inclusão social. Deus não faz acepção de pessoas, seja você gordo, magro, moreno, seja o que você for. Deus fala, vinde a mim, vós todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, aprendei de mim, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pois assim Ele vai te transformar, Ele vai te restabelecer. Então, irmãos, vamos pensar, vamos buscar de Deus uma direção. Vamos ver as propostas, a biografia do seu candidato. Ver se ele é um candidato preparado que está a serviço de Deus. Primeiramente, a serviço da população. Porque se primeiramente ele for a serviço de Deus, ele vai cumprir com a verdadeira religião. Pura e imaculada, que é aquela de cuidar dos órfãos e das viúvas. Então esse aqui é o meu apelo, é o tema de hoje. Né? Você que assistiu esse vídeo, deixa seu like, né? Deixa seu joinha lá, compartilha esse vídeo, para que o YouTube possa estar recomendando meus vídeos. Compartilhe, deixe seu comentário, é muito importante, seja, né, que não seja um comentário relevante, né, dentro do tema.
e que não custa nada, é só você ir lá, clicar no joinha, ativar o sininho das notificações, para que o YouTube possa estar recomendando. Meus irmãos, que a paz de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus esteja no teu coração. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que Deus te abençoe e fiquem todos com Deus.